Essa palavra estresse, ela é oriunda da física, onde designa, por exemplo, o desgaste e a tensão que cada material está exposto. O estresse, no nosso caso, embora ela esteja sempre relacionado a coisa negativa que vai fazer mal para o nosso organismo, existe também o estresse positivo, o estresse que faz bem. Nós chamamos isso de eustresse. Quando o desafio ou o problema, essa preocupação, faz você ficar motivado para tentar superar, né, de construir mais, de desenvolver, de conquistar, é um estresse positivo. Mas quando é um problema que você quer fugir porque de repente você não está em condições de superar, então isso é o distresse, é o estresse negativo. Então existe estresse bom e estresse ruim. É o que vamos falar nesse vídeo. O estresse que faz bem para o nosso organismo, aquele que faz produzir, que faz você ser desafiado, ser motivado, é o estresse. E aquele que deixa você cansado, fadigado, nós chamamos de distresse. Como é que acontece esse distresse ou eustresse? Mesmo quando você não tem preocupação absolutamente nenhuma, vamos supor que você não tem necessidade de acordar no horário correto, você não tem obrigação nenhuma durante o seu dia, você não sabe que hora vai acordar, você não sabe o que tem que fazer, você não sabe o que vai comer, o que vai fazer durante o dia, isso não é o estresse positivo, isso na verdade é um estresse negativo. Essa apatia, né, esse desânimo, isso também faz mal, é um estresse negativo. Quando é um estresse que faz você, opa, isso eu vou conseguir superar, isso eu vou tentar vencer, isso eu vou conseguir. Então quando o desafio te motiva a construir, a superar obstáculos, isso é o que nós chamamos de estresse positivo, ou chamado eustresse. Mas quando os problemas que surgem, você não se sente capacitado para resolver, e você tenta fugir, não se sente acuado, isso é um estresse negativo, que faz você ficar fadigado, cansado, e até chegar ao ponto de, nós chamamos de burnout, então é a exaustão. Então quando você está nesse ponto da exaustão, né, que é o estresse negativo, então ela te envelhece, ela vai dar fadiga, cansaço, a tua memória vai ficar muito fraca, esse estresse negativo ela te engorda, o seu sistema imune fica totalmente precário, vai aumentar a glicemia levando a diabetes, você perde massa muscular, diminui a testosterona e muitos outros problemas também. Por que acontece isso? Porque quando nós estamos estressados, o nosso organismo ou as glândulas que estão acima dos nossos rins, né, chamados de adrenais, elas vão liberar um hormônio chamado cortisol. Né? Essas adrenais que também liberam a adrenalina, a noradrenalina. Esse cortisol é o chamado hormônio da luta ou da fuga e também o hormônio do estresse. Ou seja, como surgiu um problema, um desafio para você, então o cortisol vai fazer com que você esteja preparado ou para lutar ou para fugir deste problema. Por isso, né, é chamado de hormônio da fuga ou da luta. Mas esse cortisol ela é fundamental para a nossa vida. Em excesso faz mal, a deficiência também faz mal. Né? Agora, se esse hormônio é o hormônio da luta ou da fuga, imagine você que esteja, por exemplo, com uma vontade doida para ir ao banheiro. Mas se de repente surge um estresse, vamos supor um cão raivoso querendo te morder, o que vai acontecer? Você vai liberar esse cortisol para tentar lutar ou tentar fugir. E quando acontece isso, quando esse hormônio é liberado, aquela vontade que você tinha de fazer xixi, de fazer cocô, com certeza vai desaparecer, porque todo o seu corpo vai se concentrar na luta ou na fuga. Isso significa o quê? Cada vez que você libera o cortisol, todo o restante do seu corpo para de trabalhar. Ou seja, o teu aparelho digestório para de funcionar, a produção dos hormônios, a renovação celular, tudo isso fica comprometido quando você está liberando o cortisol. Por isso que ela vai trazer consequências se você estiver sempre estressado. E as nossas adrenais, elas para produzir ou liberar esse cortisol, ela vai estar sempre utilizando, por exemplo, uma grande quantidade de vitamina C, do ácido pantotênico, que é a vitamina B5. E quando você anda estressado e libera o cortisol o tempo todo,
ela vai alterar o quê? O seu ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É justamente o funcionamento ideal do nosso corpo. O cortisol, que faz com que você tenha energia, então ela tem que estar elevado quando você acorda de manhã, não é? Para que você possa produzir muito. Agora, ao longo do dia, essa liberação do cortisol, ela tem que ir baixando, para que no final do dia ela esteja em níveis baixos, para que você se sinta cansado, você vai se relaxar e você vai descansar. O seu cortisol estiver baixo, agora o seu corpo vai começar a produzir o hormônio do crescimento e também a melatonina, que é um outro hormônio muito importante porque é o hormônio do sono reparador. E quando você tem a liberação desse hormônio reparador, melatonina, durante o seu repouso, de manhã você está com as baterias carregadas e o cortisol de manhã vai estar lá em cima de novo, para você ter muita energia de manhã. Mas o que ocorre nos dias de hoje, que as pessoas estão sempre estressadas, o cortisol, que deveria estar alto logo de manhã, como ao longo do dia ele esteve sob intenso estresse, o cortisol que deveria baixar ao longo do dia, ela não baixa. E ela vai terminar final do dia com cortisol em alta. E se você termina o dia com cortisol em alta, o que vai acontecer? Você não vai liberar nem o hormônio do crescimento e nem a melatonina. E sem a melatonina você não vai ter o sono reparador e não vai carregar suas baterias. E aí o que vai acontecer? Quando você acorda, mesmo que você tenha dormido 6, 7, 8 horas, o seu cortisol vai estar baixo. Então você já vai acordar com pouca energia, já vai acordar cansado, com vontade de descansar. Mas como você vai passar o seu dia estressado, porque o seu trabalho exige, as preocupações exigem, então você vai forçar as suas adrenais a continuar liberando cortisol ao longo do dia. Então, ao invés de diminuindo, ela vai aumentando. E novamente você encerra o seu dia com cortisol em alta. Ou seja, não vai produzir melatonina e começa outro dia com cortisol em baixa e fica nesse ciclo. E isso vai levar o quê? A fadiga adrenal. E aí você vai estar sem condições até de produzir o cortisol novamente, e isso vai levar ao cansaço 24 horas do seu dia. E o cortisol, estando elevado, ele é neurotóxico, ele é emburrecedor. E cortisol elevado também, ele inibe a ação da insulina. Isso significa que vai levar à resistência insulínica e como consequência, a diabetes. Então, o que fazer para controlar esse estresse ou para gerenciar esse estresse, que é fundamental nos dias de hoje para mantermos uma boa qualidade de vida? Para gerenciar o estresse, seriam necessários, por exemplo, ter um sono reparador, exercitar diariamente, fazer exercícios físicos, ir a uma academia, fazer uma alimentação mais saudável, bastante vegetais, proteínas, gorduras boas, evitar fumo, evitar bebidas alcoólicas e procure meditar, procure relaxar pelo menos alguns minutos do seu dia, de repente um yoga, uma meditação, uma respiração profunda, isso tudo ajuda no gerenciamento do seu estresse. E também relações saudáveis, que seja com a sua família, com a sua esposa, seus filhos e com os seus colegas de trabalho. Se você conseguir fazer tudo isso, você vai estar conseguindo, com certeza, gerenciar o teu estresse. Mas quem, nos dias de hoje, consegue fazer tudo isso? Dia tão corrido, as pessoas estão muito correndo para lá, para cá, é o estresse o dia todo, não é? É a preocupação, que seja no trabalho, que seja com a família, nas contas para pagar, não é verdade? Então, hoje em dia, fica muito difícil de nós conseguirmos gerenciar o estresse. Gostaria de perguntar para você, quem você acha que é a pessoa mais estressada nesse mundo? Você vai falar, sou eu, mas na verdade não é. As pessoas mais estressadas no mundo, sabe quem são? São as pessoas que estão no fronte de uma guerra. Por exemplo, a guerra, os soldados que estão entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, não é? Imagine os soldados que estão no fronte ali de uma guerra. Você acha que eles vão ter condições de ter um sono reparador? Obviamente que não, Vai poder exercitar? Obviamente que não, é? E vai comer comida saudável? De forma nenhuma. Vai fumar
com certeza eles vão fumar, né? Pelo menos acho que isso eles vão conseguir, não é verdade? Então vai beber, vai fumar, não vai conseguir fazer uma meditação, com certeza, né? E relações saudáveis, você acha que eles vão conseguir fazer isso? De jeito nenhum. Ou seja, gerenciamento do estresse numa guerra é totalmente impossível. Então, pensando nisso, a antiga União Soviética pensou o seguinte: será que não tem alguma forma de fazer com que esses soldados, né, possam manter a sua saúde, o seu vigor, para que possa realmente continuar rendendo da forma, né, como se as pessoas fossem totalmente saudáveis? E nessa época, por volta de 1940 e alguma coisa, eles começaram a pesquisar alguma forma de gerenciar o estresse e manter a saúde deles, né? E começaram a pesquisar alguma coisa que pudesse eles, mesmo diante daquele estresse, conseguir manter saudável. E eles encontraram algumas substâncias que faz com que o seu corpo resista ao estresse e não deixa alterar o seu ciclo circadiano. Então, alguma dessas substâncias que foram encontradas em plantas foi chamados de adaptógenos, né? E esses adaptógenos são o quê? Substância capaz de induzir no organismo um estado de resistência aumentada. Ou seja, quando você tem o estresse, ao invés das adrenais liberar imediatamente cortisol, você fica no estado tranquilo, sem liberar o cortisol. Ou seja, ela não vai deixar alterar aquele ciclo circadiano. Então, você mantendo o seu ciclo circadiano, você vai conseguir ter o sono reparador, mesmo em condições adversas, não é? Então, esses adaptógenos, né, hoje em dia são utilizados justamente por pessoas que não têm como gerenciar o teu estresse. Então, esses são os adaptógenos. Protege o organismo contra os picos de variação do estresse, mantendo a sua resposta biológica estável e com menor intensidade. Então, o que acontece? Quando você está em condições, digamos, normal de estresse, o pico de cortisol, né, que já começa baixo, mas devido ao estresse, você força as adrenais a liberar o cortisol, e se mantém durante o longo do dia. E aí, de manhã, que deveria estar com o cortisol alto, começa aqui embaixo de novo. Então, esse é a situação atual das pessoas estressadas no dia de hoje. Mas se você utilizar essas substâncias chamadas adaptógenos, o que vai acontecer? Então, o pico do cortisol, né, ela se mantém na parte da manhã e ela vai baixando gradativamente ao longo do dia, para que no final do dia ela esteja em níveis baixos, para que você possa então agora passar a produzir outros hormônios. E quais são essas substâncias chamadas de adaptógenos, que se você fizer o uso, vai regular o seu corpo ou dar resistência para o seu corpo, para que não altere o seu ciclo circadiano. Algumas plantas conhecidas são o próprio ginseng, a ashwagandha, o rhodiola, o eleuterococo e também a xisandra. Algumas podem ser utilizadas como suplementos, outras podem ser utilizadas como medicamento e algumas outras são proibidas também, né? Mesmo como fitoterápico. Mas se você fizer uso de algum desses adaptógenos, ele vai dar mais vigor e menos estresse, ou seja, evita as consequências do estresse, que é a fadiga, cansaço, alteração, né, do seu metabolismo e tudo mais. Tá? Desses adaptógenos, a mais famosa e a mais conhecida, já há mais de 3.000 anos, inclusive pela medicina chinesa, é o Panax ginseng, ou seja, o ginseng coreano. Né? Características de um adaptógeno. São 3. Então, se cumprir esses 3 requisitos, é considerado um adaptógeno. O primeiro é que ele tem que aumentar a resistência do organismo contra agressões de natureza diversa. Pode ser físico, pode ser químico, pode ser biológico, né? Então tem que aumentar a resistência do corpo para resistir a esses problemas. Segundo ponto, apresenta influência normalizadora independente do problema que a pessoa tenha. Então, independente do problema, o adaptógeno ela vai fazer bem. E o terceiro requisito para ser um adaptógeno é que ela não tenha nenhuma toxicidade e não tenha nenhuma contraindicação. Se você fizer uso do Panax ginseng, um adaptógeno, para controlar teu estresse, com certeza vai contribuir na manutenção do seu ciclo circadiano e que o seu dia vai ser mais produtivo,
com mais vigor, mais energia, não é? Aonde você pode encontrar esse Panax Ginseng? Vou recomendar um suplemento extremamente interessante e com muito resultado. Chama-se New Power. Esse New Power tem um concentrado, não é, de Panax Ginseng, que tem esse adaptógeno. Então você vai tomar uma dose de manhã. Então ele vai dar uma disposição, uma energia logo de manhã, não é? E se você por acaso sente muito sono, cansaço, depois do almoço, à tarde, por exemplo, você pode tomar mais uma dose. Uma colher de sopa, por exemplo, pode tomar puro, pode ser diluído em água, como algumas pessoas gostam também. Mas com certeza você vai sentir uma disposição muito grande usando esses adaptógenos. Agora, quando você consumir esse New Power, você não só vai estar consumindo esse Panax Ginseng, que é o adaptógeno, mas também outros componentes extremamente importantes que vai fazer uma sinergia muito bacana. Por exemplo, temos o Guaraná. O Guaraná, e é um Guaraná padronizado, ela tem a teobromina, a teofilina, não é? E ela que dá o foco, dá atenção, e ela que também vai dar uma energia no seu organismo. Nós temos a canela, e canela, como vocês sabem, ele é um expectorante natural, antibacteriano, é um anti-inflamatório. Ainda tem extrato de erva doce. Erva doce você sabe que é muito bom, por exemplo, para dor de barriga, não é? Dor de cabeça, ajuda muito na digestão e cólicas também, não é? Nós temos ainda a camomila. A camomila, ela acalma, ela diminui a hiperatividade, também ajuda contra cólicas, né? Para quem está com ansiedade também a camomila é muito importante. E temos a alcachofra, e todos sabem que a alcachofra é muito bom para o seu fígado, não é verdade? Então ela ajuda inclusive na produção da bile, né? na digestão das gorduras. Para quem está com pressão elevada é muito importante. Para quem está com a glicemia elevada, a alcachofra também é muito bom. Ainda nós temos o extrato de alecrim. O alecrim, ele ajuda muito na digestão, para dor de cabeça e para crescimento do cabelo. Acho que eu preciso tomar mais, não é? Mas e também temos o suco concentrado de limão, não o suco espremido, mas sim um concentrado de limão que é muito rico em vitamina C. Então, lembra que para você produzir o cortisol, as adrenais utilizam muito a vitamina C? Pois é, né? Então esse extrato vai estar fornecendo vitamina C. Além de ser um analgésico, ele é um vasodilatador, né? Ele é um antibacteriano também, é um fungicida. E também, nesse New Power, temos o xarope do arroz orgânico. Arroz orgânico? Sim. É um carboidrato, mas é um carboidrato de cadeia longa, então onde ela vai entrando devagarinho na sua corrente sanguínea, então não vai dar pico de glicemia, mas ela vai estar dando, né, uma carga de glicose aos poucos, então você vai ter uma fonte de energia ao longo do dia, não é? Então não vai dar pico de glicemia que vai aumentar o açúcar no seu sangue. E que vai dar um sabor extremamente agradável, New Power, tá bom? Portanto, se você anda estressado, né, fadigado, cansado, sem disposição, chega em casa, nem janta, já deita no sofá e dorme, né, direto. Então é o caso de você utilizar um adaptógeno como o New Power, contra o estresse e para ter muito mais energia. Lembrando que esse New Power faz parte da linha de suplementos da Anil. Mais informações, entra no nosso site. Ali tem todas as informações sobre esse produto também. Muita energia para você!